como é que era esta questão do cinema? Creio que aqui é em relação à exibição, como era o controle. É isso? Olha, há informações dispares em relação a isto. Em alguma literatura vamos encontrar que Moçambique tem 100 e tal salas de cinema. Encontramos até, em alguma outra, até fala-se de 200 e tal salas de cinema. Mas, na verdade, o que Moçambique tinha, logo após a independência nacional, eram 42 salas de cinema. Salas de cinema. Porque aqui há uma confusão entre salas de cinema e espaços de exibição. Porque havia uma necessidade de aumentar espaços de cinema. Então, logo após a independência, aquelas 42 salas estavam mais concentradas, inclusive, na capital. Mas mesmo na capital, distribuídas de forma não uniforme pela população que se encontrava ao nível da capital. Então, foram-se criando salas alternativas de exibição. Então, o que acontece é que alguns jornalistas pegam naquilo que foram as salas alternativas e juntam com salas de cinema e dizemos que temos 100 e tal salas. Mas, na verdade, são 42 salas que nós tínhamos pós-independência. Como é que era feito o controle? Nós tínhamos um departamento de cinema. Tínhamos um departamento de distribuição de filmes. Então, como deve dizer, o Instituto Nacional de Cinema estava organizado da seguinte forma. Tinha uma direção-geral. Nessa direção-geral tínhamos uma direção-geral de produção. E depois tínhamos a administração de cinemas. Para além dos outros departamentos, como sendo o departamento de cooperação, o departamento técnico, que era no qual eu estava, o departamento de financeiro, os departamentos normais de funcionamento. Mas aqui o essencial é analisarmos o funcionamento do departamento de administração. A administração referia-se, portanto, à administração de todo um parque cinematográfico. Tudo quanto eram salas de cinema. Era administrado através de um administrador, que, por acaso, creio que foi o único, que foi, pelo menos os últimos, foi Francisco Muamba, que depois veio a ser diretor do Instituto de Cinema. E também tínhamos o departamento técnico. A administração tinha lá dentro da administração de cinemas um departamento de distribuição. Que este departamento é que era o responsável por receber os filmes e fazer a distribuição pelo país, destes mesmos filmes. Mas estes filmes não passavam para o departamento de distribuição sem que fossem, digamos, censurados. Era a censura mesmo que existia, através de acesso à Comissão de Exame e Classificação de Espetáculos. Esta comissão foi criada em 1975, na Conferência de Macomia, que foi a primeira conferência do Departamento Ideológico do Partido referente à área de informação, okay, que aconteceu em novembro de 1975, em que definiu que era necessário ter-se uma comissão de exame e classificação de espetáculos. Todos os filmes que vinham de fora tinham que obedecer a um certo princípio ideológico. Devem ser filmes progressistas, filmes de orientação socialista, quer dizer, filmes desses eram aqueles que eram permitidos entrar para o país. E eles eram classificados. Eles eram, digamos, censurados, vamos chamar, porque era isto que acontecia, não é? E só a partir daí que esses filmes depois passavam para o departamento de distribuição, que este departamento planificava a distribuição desses filmes todos pelo país, ou pelas salas do país. O departamento técnico tinha a função de garantir que as salas de cinema, sob o ponto de vista técnico, a parte elétrica, a parte mecânica das máquinas, a parte do som, todo um conjunto de condições de exibição, estivessem em pleno funcionamento. Porque a paragem de uma única sala de cinema na altura não era permitida. Não se podia faltar uma única sessão de cinema, salvo situações, digamos, que fora de controle, de força maior, como poderíamos dizer. E este departamento respondia pelas salas todas de Rovuma a Maputo. Se houvesse alguma emergência na Beira, uma emergência em Manica, tínhamos que ir lá socorrer, de modo que não houvesse interrupção. Às vezes acontecia uma interrupção de uma sessão, porque os técnicos eram poucos, como dizia. Nesta área de cinema, a parte de engenharia de cinema, infelizmente, depois de mim, ninguém mais continuou, não é? E voltei como primeiro e único nesta área de engenharia de cinema, que responde pela planificação de salas, pela montagem dos equipamentos, pela tudo quanto é parte técnica, okay? Desde a concepção, porque um cinema é concebido por um engenheiro de cinema. Depois é que passa para o engenheiro de construção civil. Se for o caso, também passa para o arquiteto. Mas as condições técnicas de uma sala de cinema são criadas, são estudadas pelo técnico de cinema. Era assim que a coisa funcionava.
né? Em termos de exibição e em termos de distribuição.